Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse modelo de barrado em crochê filé, porém eu trabalhei ele aqui na horizontal, com contagem de caseados. Eu vou fazer as 3 flores com vocês, vou trabalhar carreira a carreira, assim quem for iniciante vai conseguir acompanhar o vídeo. Porém, eu dividi o vídeo em mais de uma parte, porque quem já tiver alguma experiência pode acompanhar o vídeo a partir da segunda parte, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a nos seguir nas redes sociais. Caso você queira fazer mais de 3 flores, deixa aí no comentário que eu te passo a quantidade exata de caseados para você colocar no seu tecido. Eu fiz esse barrado aqui no tecido, usei a linha Cleia e a agulha 1,25 milímetros. Mas no vídeo eu vou fazer com a linha Anne e usar a agulha 1,75 milímetros para ficar melhor de vocês verem o ponto. Vou deixar a outra parte do vídeo também na descrição do vídeo, tá bom? Eu gostaria que vocês também deixassem para mim aí no comentário qual a preferência de vocês. Se é fazer barrados carreira única, crochê filé ou frente e verso. E também se vocês fazem o barrado em panos de prato para vender, presentear ou para uso próprio. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom pessoal, então eu vou iniciar fazendo aqui um ponto baixo na ponta do meu tecido. 2 correntes, dou um espaço na barra do tecido, faço um ponto baixo alongado, formando aqui meu primeiro caseado. 2 correntes, dou um espaço na barra do tecido, faço um ponto baixo, formando o meu segundo caseado. Então, eu vou seguir caseando o meu tecido dessa forma, e eu preciso de um total de 73 caseados para 3 flores. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu vou fazer aqui, ó, o meu último caseado, fazendo aqui as 2 correntes e um ponto baixo aqui na ponta do tecido. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Viro o meu trabalho para o avesso, venho aqui no próximo ponto baixo do caseado, faço um ponto alto, formando o meu primeiro ponto tela, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto baixo do caseado, formando aqui o segundo ponto tela. E assim eu vou trabalhar por toda a minha carreira, fazendo ponto tela sobre cada caseado. Então, nessa primeira carreira aqui, eu terei um total de 73 pontos tela. Bom, pessoal, então, já caminhei fazendo aqui minha carreirinha em pontos tela. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Viro meu trabalho para frente. Venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto alto, formando aqui o meu primeiro ponto tela da segunda carreira. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui o meu segundo ponto tela. Então, eu vou caminhar trabalhando ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 12 pontos telas seguidos. Bom, então, eu fiz aqui 12 pontos tela. Agora aqui, ó, dentro do próximo ponto tela da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu tenho aqui no início da minha segunda carreira 12 pontos tela e uma casinha cheia. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 23 pontos tela depois dessa casinha cheia aqui. Bom, pessoal, então, fiz aqui os 23 pontos tela depois da casinha cheia. Então, aqui, ó, dentro do próximo ponto tela da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, ficando aqui com uma outra casinha cheia. Então, novamente, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 23 pontos tela depois dessa última casinha cheia. Bom, meus amores, então eu fiz aqui 23 pontos tela depois da última casinha cheia.
Então, novamente, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do meu próximo intervalinho de correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, ficando aqui com uma casinha cheia. Agora, eu vou caminhando até o final da minha carreira, fazendo pontos tela. Então, aqui no finalzinho da minha carreira, eu terei 12 pontos tela, depois da última casinha cheia. Bom, pessoal, então terminei aqui a minha segunda carreira com 12 pontos tela, assim como eu iniciei com 12 pontos tela. Então, eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Então, agora eu viro o meu trabalho aqui para o avesso. Faço um ponto alto sobre o próximo ponto de base, formando o meu primeiro ponto tela. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, formando o segundo ponto tela. Então, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até eu ter aqui um total de 11 pontos tela. Bom, então, tenho aqui 11 pontos tela no início da minha terceira carreira. Aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer aqui 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu fiquei com uma casinha cheia. Agora, eu faço 2 correntes, salto aqui todos os pontos de base, venho no último, faço um ponto alto, ficando com um ponto tela. E aqui dentro do próximo intervalinho de correntes da minha carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 21 pontos tela, depois da última casinha cheia. Bom, então, já tenho aqui meus 21 pontos tela, depois da última casinha cheia. Então, eu venho aqui dentro do intervalinho de correntes, vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho aqui no último, faço um ponto alto. E 2 pontos altos aqui, ó, dentro do próximo intervalinho. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Então, nessa carreira, eu tenho aqui uma casinha cheia, que vem antes da casinha cheia da carreira anterior, um ponto tela e uma casinha cheia que vem depois da casinha cheia da carreira anterior. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 21 pontos tela, depois da última casinha cheia. Bom, então, já caminhei fazendo aqui meus 21 pontos tela. Aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer, então, 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. Salto todos os pontos, venho aqui no último, faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu vou finalizar a minha carreira fazendo aqui 11 pontos tela. Então, é ponto tela sobre ponto tela até o finalzinho da carreira. Bom, então, já finalizei aqui a minha terceira carreira. Então, eu vou iniciar a minha quarta carreira, fazendo aqui as 5 correntes. Viro meu trabalho. Então, vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. E agora, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, ponto tela sobre ponto tela, até obter 10 pontos tela seguidos. Bom, então, fiz aqui 10 pontos tela no início da minha quarta carreira. Cheguei aqui no próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu faço 2 correntes, salto todos os pontos de base, venho aqui no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes,
salto todos os pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. E aqui dentro do intervalinho de correntes do ponto tela da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base, ficando assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até chegar aqui no ponto tela que antecede a casinha cheia da minha carreira anterior. Bom, pessoal, então eu caminhei fazendo aqui minha carreirinha em pontos tela. Foram 19 pontos tela depois da última casinha cheia. Então, agora aqui, ó, no próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. No próximo intervalinho de correntes, eu vou fazendo 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, dá para perceber que vai fazendo aqui, ó, uma carreirinha de pontos cheios, de casinhas cheias, na diagonal. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 19 pontos tela seguidos, depois dessa última casinha cheia aqui. Bom, então já caminhei fazendo aqui meus 19 pontos tela. Dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Agora eu vou caminhando, fazendo pontos tela sobre ponto tela até o finalzinho da minha carreira. E eu terei 10 pontos tela aqui no final da minha carreira. Na carreira seguinte, eu vou iniciar a minha quinta carreira com 9 pontos tela. Da mesma forma, subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, faço 2 correntes e vou trabalhando ponto tela sobre ponto tela na quinta carreira, até obter 9 pontos tela no início da minha quinta carreira. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a minha quarta carreira com 10 pontos tela. E já iniciei a minha quinta carreira com 9 pontos tela. Cheguei aqui no próximo intervalinho de correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu faço 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. E aqui dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, aqui eu vou abrindo, olha só, o meu desenho aqui, ó. Fico com uma carreirinha em diagonal dos 2 lados no meu desenho. E cada carreirinha eu vou aumentando aqui
a quantidade de pontos tela entre uma casinha cheia e outra, aqui do meu primeiro desenho. Então, para iniciar aqui o meu próximo desenho, eu vou caminhando fazendo 17 pontos tela, depois da última casinha cheia. Bom, pessoal, então eu já caminhei fazendo aqui meus 17 pontos tela. Aqui dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. 2 correntes. Salto aqui todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. Um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. Salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Dois pontos altos dentro do próximo intervalinho. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até alcançar aqui 17 pontos tela seguidos, depois dessa última casinha cheia. Bom, então já caminhei fazendo aqui os meus 17 pontos tela. Aqui dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. E 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho de correntes. E um ponto alto no próximo ponto de base. Ficando assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui 9 pontos tela seguidos, para finalizar a minha carreira. Depois que eu finalizar essa carreira com 9 pontos tela, eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, fazer 2 correntes de intervalo e vou caminhando, fazendo a minha próxima carreirinha com 8 pontos tela seguidos aqui no início. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu já finalizei a minha 5ª carreira, aqui com 9 pontos tela, e iniciei a minha 6ª carreira com 8 pontos tela. Então, aqui, ó, no próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo a minha carreirinha de pontos tela. Então, é ponto tela sobre ponto tela, até chegar aqui, ó, na minha outra casinha cheia do desenho. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, ponto tela sobre a casinha cheia da carreira anterior.
2 pontos altos dentro do próximo intervalinho e um ponto alto sobre o próximo ponto de base. E vai ficando assim. Agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até chegar nesse ponto tela aqui, ó, que vem antes da primeira casinha cheia, que é o do próximo desenho. Bom, então já caminhei fazendo aqui minha carreirinha em pontos tela, foram 15 pontos tela depois da última casinha cheia. Agora aqui, ó, dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, faço um ponto alto aqui no último ponto de base. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até chegar aqui, ó, depois da última casinha cheia do meu desenho. Então, aqui, ó, faço 2 correntes, salto todos os pontos e faço um ponto alto no último ponto de base. Aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 15 pontos tela seguidos, depois dessa última casinha cheia aqui. Bom, então já caminhei fazendo aqui os 15 pontos tela. Aqui dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos e faço um ponto alto aqui no último ponto de base. Então, agora eu vou caminhar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos tela. Pronto, então já fiz aqui 7 pontos tela depois aqui, ó, da minha casinha cheia. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho e um ponto alto no próximo ponto de base. Agora eu vou finalizar a minha carreira fazendo aqui 8 pontos tela e vou iniciar a minha 7ª carreira fazendo 7 pontos tela. Bom, então eu já finalizei aqui a minha 6ª carreira com 8 pontos tela e iniciei a minha 7ª carreira com 7 pontos tela. Agora, dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer aqui 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base, ficando aqui com uma casinha cheia. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Então, agora eu vou fazer ponto tela sobre ponto tela, até obter 9 pontos tela, depois dessa casinha cheia aqui. Bom, então eu tenho aqui 8 pontos tela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer então 2 correntes, salto todos os pontos de base, venho no último, faço um ponto alto, ficando aqui com 9 pontos tela. Agora, dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 13 pontos tela seguidos. Bom, então eu fiz aqui os 13 pontos tela. Agora eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho.
e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui nesse desenho como eu fiz no meu primeiro desenho. Minha carreirinha aqui, ó, com 9 pontos tela. Então, aqui eu faço 2 correntes, salto todos os pontos de base, venho no último e faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho de correntes. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu vou iniciar aqui a minha carreirinha com 13 pontos tela, depois dessa última casinha cheia aqui, ó. Pra chegar lá no desenho da minha terceira flor. Bom, então já fiz aqui os 13 pontos tela. Agora eu vou fazer aqui a minha casinha cheia, que são 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto, formando aqui um ponto tela. Então, vou seguir trabalhando ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 9 pontos tela depois dessa casinha cheia aqui. Então, aqui sobre a casinha cheia, eu trabalho 2 correntes, salto todos os pontos, venho aqui no último, faço um ponto alto. E 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, ponto tela sobre ponto tela, para finalizar a minha carreira. Então, são 7 pontos tela para finalizar essa carreira. E já vou iniciar a minha próxima carreira com 6 pontos tela. Bom, então eu finalizei a minha 7ª carreira fazendo aqui 7 pontos tela. E iniciei a minha 8ª carreira fazendo 6 pontos tela. Agora aqui dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Agora, nós vamos dar início ao desenho das flores que ficam dentro de cada motivo. Então, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base. No último, eu vou fazer um ponto alto. E assim, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 5 pontos tela depois dessa primeira casinha cheia aqui, ó. Então, eu tenho aqui 5 pontos tela. No próximo intervalinho, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base, ficando com uma casinha cheia. Então, essa casinha cheia fica bem onde eu coloquei aqui, ó. A primeira casinha cheia lá na minha 2ª carreira. Agora, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 5 pontos tela depois dessa casinha cheia que eu acabei de fazer. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. E assim fica o meu desenho. Agora, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 11 pontos tela seguidos, depois dessa última casinha cheia que eu fiz. Bom, então, fiz aqui 11 pontos tela, depois aqui, ó, da minha casinha cheia. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do intervalinho e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto.
E agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, ponto tela sobre ponto tela, até obter 5 pontos telas seguidos. Assim. Agora, dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, novamente, eu vou caminhando, fazendo pontos tela sobre pontos tela, até obter 5 pontos tela depois dessa última casinha cheia aqui que eu acabei de fazer. Pronto, então, eu fiz aqui 5 pontos tela. Veja que o 5º ponto tela, ele fica sobre a casinha cheia que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, fica assim. Agora, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 11 pontos tela seguidos, depois dessa casinha cheia aqui. Bom, então, já fiz aqui 11 pontos tela, depois da minha última casinha cheia. Aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer, então, 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora eu faço 2 correntes, salto todos os pontos, faço um ponto alto no último ponto, ficando aqui com a minha casinha vazia, ou seja, meu ponto tela. Vou caminhando, então, fazendo pontos tela sobre pontos tela, até obter aqui 5 pontos tela seguidos depois da minha última casinha cheia. Então, fiz aqui, ó, 5 pontos tela. Aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base, ficando com uma casinha cheia. Então, você tem que perceber se a sua casinha cheia aqui do desenho da flor, ela está na mesma linha aqui, ó, da minha primeira casinha cheia do desenho, lá na segunda carreira. Que é a única casinha cheia de desenho que a gente faz aqui na carreira, na segunda carreira. Faço, então, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, formando um ponto tela, eu vou caminhando, fazendo pontos tela, até obter aqui 5 pontos tela depois dessa casinha cheia que eu acabei de fazer. Então, agora, dentro do próximo intervalinho, eu faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora eu vou caminhando, fazendo pontos tela sobre pontos tela, para finalizar aqui a minha 8ª carreira. Então, serão 6 pontos tela para finalizar a minha 8ª carreira. E 5 pontos tela para iniciar a minha 9ª carreira.